Oficial para falar sobre De La Cruz. E aí, vai ficar fora do Mundial? Nós vamos trazer todas essas informações. Tem bastidores, renovação de contrato de Varela, tem também o uniforme do Flamengo para encarar o Los Angeles. Qual time o Felipe Luiz deve escalar? Vou fazer esse questionamento para vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, aquele pedido clássico para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos para as informações. Antes de mais nada, quero deixar aqui minha nota de repúdio. Bruno Henrique fora da seleção da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Os dois atacantes que entraram. John Ares, até aí tudo bem, porque novamente fez uma grande partida com a camisa do Fluminense, fez um golaço de falta, e o Harry Kane entrou também. Com todo respeito à FIFA ou a quem escolheu essa seleção, o Bruno Henrique não está nessa seleção é um absurdo para mim. Ele, em 36 minutos em campo, ele fez um gol extremamente importante, deu uma assistência e jogou muita bola contra o Chelsea. Não foi contra um time qualquer, foi o Chelsea, um dos maiores clubes da Europa. Então acho que o Bruno Henrique deveria estar. E minha nota de repúdio é a mesma da primeira rodada, porque na ocasião o John Ares também não entrou. E eu fiquei assim, que isso, cara? John Ares joga vôlei, porque o John Ares na primeira rodada do jogo do Fluminense contra o Borussia jogou muita bola. E agora o Bruno Henrique não entrou. Ainda sobre esse jogo do Flamengo contra o Chelsea, uma curiosidade. Eu li no site do Coluna do Fla. Durante o confronto entre Flamengo e Chelsea, 3 jogadores do Flamengo ultrapassaram a marca de 10 km percorridos na partida. Jorginho, Pulgar e Ayrton Lucas. No lado do time inglês, Malo Gusto foi o jogador que mais correu. O top 5 o Jorginho percorreu 10 km e 820 metros, o Eric Pulgar 10 km e 68 metros, Ayrton Lucas 10 km e 12 metros, Malo Gusto 9 km e 978 metros e Gonzalo Plata 9 km e 849 metros. Além dos jogadores estarem percorrendo uma distância que chama a atenção, eles também estão fazendo aquilo que a gente diz no futebol, que é correr certo. Então, quando corre certo, você cansa bem menos. Isso, sem sombra de dúvidas. Eu pego o exemplo do time do Tite, que eu acho que corria muito, mas de uma maneira bem errada. Já o time com o Felipe Luiz corre de uma maneira extremamente certa. Vamos para o assunto De La Cruz já, galera. É o seguinte. Hoje pela manhã, o Flamengo emitiu uma nota oficial sobre De La Cruz. Abre aspas. Após reiniciar os trabalhos em campo, o meia-campista De La Cruz voltou a apresentar dores no joelho esquerdo. Exame de imagem realizado no último domingo não identificou nova lesão no local. Nos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o atleta seguirá sob os cuidados do Departamento Médico do Flamengo. Beleza. Depois dessa nota oficial do Flamengo, o jornal o Globo publicou a seguinte informação. De La Cruz volta a sentir dores no Flamengo e está fora do Mundial. Retorno em fases finais é visto como muito improvável e recuperação é delicada. Beleza. Aí, logo depois, o Flamengo emitiu uma outra nota sobre o De La Cruz. Esclarecimento. Diante de informações divulgadas por alguns veículos, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que não é correta a notícia de que o meia-campista De La Cruz estaria fora da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Esse dado não consta em nenhum boletim oficial divulgado pelo clube e não condiz com a realidade. A participação do atleta na competição seguirá condicionada à evolução do seu quadro, além da sequência do Flamengo no torneio. Beleza. Eu soube de bastidores dessa situação. O que aconteceu? Após a notícia publicada pelo jornal o Globo, o De La Cruz, entre aspas, nos bastidores, eu vou botar entre aspas porque foi a palavra utilizada por uma pessoa do Flamengo, ficou revoltado com essa situação. Como assim? Tô fora da Copa do Mundo de Clubes? E por quê? Não que ele tenha algo contra o jornal o Globo, mas ele não gostou de ler isso. Além disso, a pessoa me disse que o De La Cruz sentiu muito golpe pelo fato de estar novamente com dores no local. Ficou triste porque ele é guerreiro, está fazendo tudo para jogar aqui nos Estados Unidos. Vinha na sua melhor sequência no Flamengo e teve esse problema. Atingiu demais o jogador, atingiu em cheio. Voltou para o campo e 2 dias deu uma regredida pequena, mas não é nada que seja irreversível. Então, o De La Cruz está muito chateado com toda essa situação. O Flamengo, entendendo o lado do jogador, emitiu essa nota para desmentir que ele está fora da Copa do Mundo de Clubes, por ter dito internamente para o próprio jogador que depende também da recuperação dia após dia. Então, é uma situação que envolve também o lado psicológico do atleta. Eu duvido que ele esteja feliz com essa
situação. Eu duvido que ele não queira estar atuando nessa competição, que é uma competição que está dando visibilidade a muitos jogadores. E é óbvio que ele quer estar fazendo aquilo que ele ama fazer, que é a profissão dele, que é jogar futebol. E ele não entra em campo desde o dia 10 de maio, gente. Há mais de um mês fora, bota aí 43 dias já fora. E vai bater 45, porque ele não vai entrar em campo amanhã contra o Los Angeles. Então, assim, uma situação que o jogador está triste, o departamento médico do Flamengo está fazendo tudo o que pode para deixar esse jogador à disposição. Mas lembrando, é um jogador que chegou ao Flamengo já com histórico de problemas físicos que chamava a atenção. Tanto é que na ocasião muita gente questionou se a negociação foi boa ou não para o Flamengo, pagando uma multa rescisória à vista de 18 milhões de dólares na época, cerca de 85 milhões de reais. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Na ocasião, eu elogiei a contratação, então não vou ficar aqui dizendo foi uma contratação ruim. Infelizmente, até o momento, o custo-benefício não está valendo a pena para o Flamengo. Será que tem jeito? Só o tempo dirá. Torcer para ele voltar a campo o mais rápido possível e que ele possa desempenhar bem. Galera, sobre o jogo dessa terça-feira, o Flamengo, os jogadores de linha jogaram todo de branco, uniforme todo branco, camisa branca, short branco, meião branco, tá? E o goleiro Rossi, ou Matheus Cunha, caso ele entre, de rosa, todo de rosa. E aí aqueles que não gostam de ver o Flamengo jogar de branco, nesse momento estão batendo cabeça, desesperados. Gente, eu assim, independentemente da cor do uniforme, eu acho que o Flamengo entra em campo amanhã muito favorito. E também não importa o time que vai a campo. Por que eu estou falando isso? Porque aí vai meu questionamento para vocês. Qual time o Felipe Luiz tem que escalar nessa terça-feira? Lembrando, o Flamengo já está classificado às oitavas de final em primeiro. O Flamengo tem 4 jogadores que estão pendurados, não podem levar cartão amarelo se não ficam fora das oitavas. Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Além disso, tem jogadores que a gente sabe que tem que ter um cuidado maior com a parte física. Arrascaeta, por exemplo. Eu botaria o Alexandre para jogar, para dar ritmo de jogo a ele, lembrando que ele foi reserva nos 2 últimos jogos, Ayrton Lucas que jogou. Botaria o Varela na lateral direita para dar ritmo de jogo. Voltaria com o Léo Ortiz para ele não perder ritmo de jogo. Botaria o Michael, botaria o Cebolinha, o próprio Juninho ali no meio do jogo. Enfim, o Felipe Luiz ele tem um bom elenco para pensar na melhor estratégia possível para esse duelo com o time da MLS. E para finalizarmos o nosso vídeo, uma boa notícia envolvendo o Varela, inclusive. Vocês vão se recordar que nos últimos dias eu disse que o José Boto iria se reunir com o empresário do Varela, que é o mesmo do Enzo Fernandes, meia do Chelsea. E lá na Filadélfia mesmo, o José Boto se reuniu. Então, só trazendo essa atualização, tudo fechado, tá? Agora é só assinar literalmente o documento. Isso será feito após o retorno ao Rio de Janeiro e o novo vínculo do Varela vai ser até dezembro de 2027. Particularmente, eu acho extremamente importante essa renovação de contrato, porque caso o Wesley seja de fato vendido, o Varela tem capacidade e condições de assumir a titularidade na lateral direita, já mostrou isso. E é um jogador extremamente barato, eu falo isso barato porque o salário dele não é alto, tá? Não é alto, podem acreditar nisso. E é um jogador que entrega dentro e fora de campo. O Felipe Luiz é apaixonado por Varela, pela forma que ele se entrega no dia a dia no clube. O próprio Felipe Luiz já fez vários elogios ao Varela, que se todo jogador fosse igual ao Varela, o Flamengo com certeza ganharia muitos títulos. Então é isso, galera. Essas são as informações de momento. Daqui a pouco tem jogo do Botafogo. Vamos ver se o Botafogo consegue essa classificação também. Tamo junto, abraço e fui! A situação de La Cruz acendeu um alerta vermelho nos bastidores do Flamengo às vésperas da decisão na Copa do Mundo de Clubes. O meia uruguaio, que era visto como peça-chave para elevar o patamar técnico do time no torneio, voltou a sentir o joelho esquerdo e corre sério risco de não entrar em campo durante a competição. Após sentir um novo incômodo, o jogador passou por exames de imagem em um hospital nos Estados Unidos, acompanhado pelo médico Luiz Macedo. Felizmente, não foi identificada uma nova lesão estrutural. Mas, como torcedor, fica impossível não se preocupar. O inchaço repentino e a sensibilidade contínua no local são sinais claros de que o jogador ainda não está 100%. E isso, em um campeonato de tiro curto e altíssima exigência, pode custar caro. A expectativa era grande para ver o uruguaio brilhar com o manto sagrado, mas agora, o clima é de apreensão total sobre sua presença nas próximas partidas. Na preparação para enfrentar o Chelsea, De La Cruz chegou a realizar 2 treinos com o elenco, porém, apenas um sem restrições. Mesmo assim, foi descartado até do banco de reservas. A comissão técnica de Felipe Luiz optou por não arriscar, temendo agravar a situação. O plano era ter o uruguaio 100% contra o Los Angeles FC, mas o quadro clínico piorou.
Ele sequer participou da atividade final antes do jogo, deixando a torcida sem saber se poderá contar com um reforço tão aguardado. O que mais preocupa o torcedor é que, internamente, o caso é tratado como complexo. De La Cruz sofre com um histórico pesado de lesões, são 4 cirurgias nos joelhos, 3 no direito e 1 no esquerdo, e, agora, a dor voltou com força no mesmo local da entorse sofrida contra o Botafogo, em 18 de maio. Essa compensação muscular entre os 2 joelhos está dificultando a total recuperação e levanta um questionamento sério. Será que ele conseguirá voltar ao nível que se espera dele no restante da temporada? E enquanto a novela médica de La Cruz se desenrola, Felipe Luiz ganhou boas notícias com os retornos de Gerson e Ayrton Lucas, que estavam em controle de carga. Mas nem mesmo isso alivia o peso da possível ausência do meia uruguaio. A expectativa criada em torno dele desde sua chegada era imensa. A diretoria e a torcida viam no jogador um diferencial técnico, um nome capaz de mudar o jogo com uma simples jogada. Sua ausência muda todo o panorama da equipe no Mundial. E mesmo com a nota oficial do Flamengo dizendo que não há nova lesão, fica a sensação de que há muito sendo tratado a portas fechadas. O departamento médico continuará reavaliando o atleta diariamente, mas a verdade é que a comissão técnica já trabalha com a possibilidade de poupá-lo do torneio para não comprometer a temporada inteira. A decisão é difícil, mas necessária, ainda mais quando se trata de um jogador que já convive há anos com limitações físicas. Para o torcedor, é um balde de água fria. Ver de La Cruz fora da semifinal e, possivelmente, de toda a Copa do Mundo de Clubes, gera uma mistura de frustração e ansiedade. O momento é decisivo, o time precisa de todos à disposição, e justamente um dos mais esperados está à beira do corte. O Flamengo segue viagem para Orlando com uma sombra pesada sobre o elenco. A ausência de La Cruz não afeta apenas o setor de meio-campo, ela impacta o emocional da equipe e da torcida, que esperava ver um dos reforços mais promissores mostrando o serviço em grande estilo. A esperança, agora, é que o trabalho do departamento médico consiga recuperar o uruguaio pelo menos para uma possível final. Caso contrário, o rubro-negro terá que se reinventar mais uma vez no meio do caminho. Mas como sempre diz o torcedor apaixonado, enquanto houver uma chance, a gente acredita.